Se fala de reforma tributária, ela está sendo implantada, fala-se da reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma política. O que você faria numa reforma política, se fizesse a reforma política, se entendê-la necessária? Pergunta difícil, hein, homem? Pergunta difícil. Eu vou falar minhas duas posições sobre reforma política. Quando todo mundo fala em reforma política, vocês estão falando muito em modelo de votação. É distrital misto. Muitos vão nessas linhas. Pode ter mais partido, pode ter menos partido. Eu vou levar minha reforma política para outro campo, tá? Porque por mais que eu falasse, Renan, qual a sua opinião? Eu gostaria de ter voto distrital misto de lista fechada, para não ter nem tiririca na lista. Mas isso é uma outra discussão, a gente pode, depois, se quiser abordar em outra pergunta, a gente faz. A principal parte de uma reforma política nossa é entender qual o problema político do Brasil. E o problema político do Brasil é o orçamento e as decisões políticas são concentradas na mão de gente que administra os piores estados e municípios do Brasil, e essas pessoas não têm nenhum compromisso com o resultado, e elas mandam mais do que as pessoas que têm compromisso com o resultado. Ponto. O que eu quero dizer, traduzindo o que eu falei, o presidente do Senado é do Amapá e o presidente da Câmara é da Paraíba. Eles não podiam estar nessa posição. Tem pessoas dos piores municípios, de regiões mais mal administradas no Brasil, no Tribunal de Contas da União, no STF. Alguns dos últimos nomeados, teve um cara do Piauí, que é o Cássio Nunes, e teve o Flávio Dino do Maranhão. Piauí e o Maranhão apresentam alguns dos piores índices de desenvolvimento humano. É como se eu pegasse para administrar um time de futebol, um técnico que acabou de ser rebaixado para a Série D. Não tem nenhum sentido eu botar um técnico na Série D na seleção brasileira, mas na política brasileira faz sentido. E como é que eu altero isso? Veja, o dinheiro dos catarinenses ele é tirado via impostos, ele vai para o governo federal, e aí ele, pelo Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, ele é enviado para municípios pouco funcionais em outros lugares do Brasil. Eu fui visitar esses lugares pouco funcionais. O IDH desses lugares, a atividade econômica não aumenta. E os governadores não têm nenhuma obrigação em fazer a arrecadação do Estado aumentar. Ele só fica com o pires na mão, dando calote para o governo federal, ou esperando cair o dinheiro. Então, um governador, por exemplo, do Maranhão, ele não melhora a vida do maranhense. Ele só fica aguardando um paulista, um catarinense trabalhar mais para coletar mais impostos do governo federal e cair no cofre dele. Aí sabe o que acontece? Um salário de um professor no Maranhão, ou um salário de um policial no Maranhão, é mais alto do que um de São Paulo. Mesmo o custo de vida lá sendo muito menor. Vocês sabiam disso aqui? Talvez, eu não vi o de Santa Catarina, mas talvez seja mais alto que o de um policial ou de um professor em Santa Catarina. É justo se o dinheiro foi coletado aqui? Só que os índices educacionais, os índices de segurança pública desses lugares são piores do que São Paulo e Maranhão. Desculpa, São Paulo e Santa Catarina. Isso não é correto. Como resolver isso? A minha reforma passa pelo seguinte. Todo prefeito e governador, eles terão que, tirando o fato de serem populares, que é o que eles só querem ser populares, para poder concorrer a uma reeleição, eles terão que obedecer índices de desempenho. Então é assim, se você pegou o saneamento básico no seu estado, ele está em 15%, se você é um governador, você tem que entregar ele com 20%, no mínimo. Se é um prefeito, pegou com 10, tem que entregar com 20. Mesma coisa com saúde, mesma coisa com educação, mesma coisa com atividade econômica que tem que aumentar. Se você gera esse efeito, você ganha pontos. Se você ganha pontos, você pode concorrer à eleição, você pode receber emendas no teu município, e você pode, inclusive, fazer shows aí para as eleições, que é o que esses caras adoram. Pode. Se você não conseguiu bater essas metas, independente de você ser popular ou não, você não pode participar das eleições. Você fica elegível por 8 anos, o seu partido fica elegível naquele município por 8 anos. O que você faz? Com que o dinheiro que é extraído de impostos dos outros lugares acabem obrigando, tá, através dos repasses, esses lugares a se tornarem independentes economicamente, melhorarem a vida das pessoas, porque aí sim, esses municípios vão ficando, vamos colocar aqui, autônomos, e ficando autônomos, o dinheiro de Santa Catarina fica em Santa Catarina, o dinheiro de São Paulo fica em São Paulo, e a população do Maranhão fica feliz e vive melhor também. E a gente tem uma federação mais equilibrada. E aí, com uma federação mais equilibrada, a representação melhora no Congresso Nacional e o país como um todo melhora. Hoje, o modelo político no Brasil é políticos, governadores em geral, judiciário, ficam o tempo todo tentando extrair dinheiro de quem trabalha e produz. Esse é o modelo. Para resolver isso, indicadores de desempenho muito claros e punições para quem não conseguir cumprir. Com base nisso, a gente começa a reequilibrar a federação. Se não, eu vou colocar aqui, não é nenhuma provocação, é a verdade, a federação vai quebrar. Se a gente não resolver isso que eu tô falando, algum momento o Brasil vai se separar em 2, 3 países. Porque as pessoas não vão conseguir aguentar. Uma hora, o cara que tá pagando imposto aqui em Santa Catarina vai falar, eu tô de saco cheio, não aguento mais ter que sustentar o prefeito de Bacabal, no Maranhão. Não dá. Não dá. E o cara de Bacabal, ele só rouba a população de Bacabal. E ainda me rouba aqui em Santa Catarina, eu nem sei quem é ele. Uma hora vocês não vão aguentar. Pois o de São Paulo não vai aguentar. E eu tô avisando, porque as pessoas estão começando a se odiar nas regiões. E a gente não pode se odiar. O Brasil é um país para ser um país imperial, um país enorme. Isso tem que ser resolvido. Na sua reforma política, mantém a reeleição? Eu manteria a reeleição para deputados. Eu acho, entretanto, muito mais racional a gente aumentar o mandato de presidente para 5 anos e não ter reeleição. Aí o presidente consegue apresentar um projeto
E aí ele pode, na reeleição, lançar um candidato do partido dele. Acho que não tem problema nenhum. Agora, o modelo de reeleição, como nós temos no Brasil, é um modelo doente. Por que doente? Porque os mandatos são construídos para apenas se reeleger. E aí você tem Já assume tratando a reeleição. Exato. E o terceiro ano de mandato já é campanha. E aí o último ano ainda é só aplicação de obras e gasto de dinheiro e compra de voto. A gente sabe que esse é um modelo no Brasil. Agora, se a gente aplica esta reforma que eu falei aqui, com indicadores de desempenho e com punições, aí a coisa muda um pouco de figura, porque na prática esse prefeito ou esse governador, se eles entregarem os indicadores de desempenho, aí talvez valha a pena até eles concorrerem à reeleição. Né? A gente tem que ter, a questão toda são os critérios de desempenho. Hoje, infelizmente, o eleitor não avalia bem um político. Nos lugares mais pobres do Brasil, a taxa de reeleição dos prefeitos é muito alta. Aí você pergunta, como pode uma cidade que é muito ruim, o prefeito ser reeleito? A vida não melhorou em nada, porque a pessoa vende o voto. A pessoa ganha um emprego na prefeitura, todo mundo sabe que é assim. A política é isso. A gente fica falando de esquerda e direita é só a casquinha do ovo. A política brasileira é compra de voto, cooptação. Essa é a regra no Brasil. E é isso que precisa acabar. Comentarista de eleição da Som Maior, advogado Pierre Vanderlinde. Tua pergunta, Pierre, fica à vontade. Obrigado, Adelor. Bom dia, Renan. O senhor, nas respostas às perguntas anteriores, né, mostrou aí a defesa, uma atuação mais dura da polícia, inclusive uso letal, prisão perpétua, pena de morte, até a aplicação do direito penal do inimigo. Também tratou dessa questão da reforma política, né, de um novo pacto federativo, índices de desempenho para os municípios, vinculado a eventual inelegibilidade de candidatos, até mesmo do partido. Como que o senhor pretende governar e colocar essas propostas em práticas dentro da ordem constitucional atual, ou estaria disposto a propor uma ruptura, como a convocação de uma nova constituinte, tendo em vista, né, que para essas mudanças precisaria e da Câmara dos Deputados? Deu uma cortadinha, mas acho que entendi o espírito da pergunta. De maneira clara, a única coisa que demandaria uma alteração constitucional é se eu quisesse aplicar a pena de morte ou prisão perpétua, isso, porque isso são cláusulas pétreas. O resto é PL, projeto de lei, ou PEC, projeto de emenda à Constituição. Coisa que, infelizmente, todos os presidentes têm que fazer. Tudo que envolva melhorar o desempenho econômico, alterar a forma como o Estado é conduzido, você tem que fazer PEC no Brasil. Isso é uma desgraça, herdada da Constituição de 88, que ela prevê tudo. Né? A Constituição que abraçou tudo. Isso, inclusive, é a origem dos superpoderes do STF. Porque se tudo é constitucional e o STF é um tribunal constitucional, então ele vai julgar qualquer coisa. Né? Mas não vou me evadir muito do tema central da questão. O ponto é, para você fazer isto, eu pretendo um dia, se eu conseguir, através do Partido Missão, não no primeiro mandato, tocar uma constituinte. Nós precisamos alterar a Constituição brasileira porque ela é um entrave ao crescimento brasileiro. Novamente, qualquer tema é constitucionalizado aqui no Brasil. Você tem até piso de determinados servidores que estão na Constituição. Isso é doentio, isso é loucura. Você não tem que discutir na Constituição parâmetros, por exemplo, para uma reforma da Previdência. Você não tem que discutir numa Constituição temas que envolva licenciamento ambiental. Isso é tudo maluco. Isso é doentio, esse é um problema, mas é um problema que eu gostaria de tratar não agora. Para tratar dos 3 temas que eu falei aqui, que são os principais, uma reforma fiscal e de competitividade no Brasil, que envolve PEC, uma alteração nas leis penais e processo penal, para incluir inclusive o direito penal do inimigo, que é PL, mas envolve também PEC, e para fazer essa reforma administrativa que eu falei, que mude os sistemas de incentivo para os estados e municípios, que permitam punições e incluir, vamos dizer, critérios objetivos de avaliação. Tudo isso é PL e PEC. Eu não preciso de uma constituinte. O que eu vou precisar é de maioria no Congresso Nacional. Tá? E aí entra a pergunta do como. Para ter maioria no Congresso Nacional, eu tenho que escolher os inimigos que eu preciso primeiro. Né? Igual como você faz para comer um elefante, por pedaços. O primeiro pedaço que a gente tem que comer é a da reforma fiscal, que eu tenho que fazer na transição. Eu ganhei a eleição em outubro, em dezembro eu tenho que estar fazendo uma reforma fiscal com a legislatura atual. Eu tenho que passar o máximo que eu puder dessa reforma fiscal para vir dólar para o Brasil, para a gente romper essa trajetória de aumento de dívida que a gente tem, para sobrar espaço fiscal para o Brasil poder investir. E aí os juros vão cair, e aí a gente começa a ter um país mais previsível, sobra dinheiro na mão das pessoas, e eu posso até depois de 2 anos começar a baixar imposto. Que aí eu consigo baixar, porque eu reduzi o aumento da dívida e o aumento dos gastos do Estado. Isso é uma notícia boa. Segunda coisa, aí entra algo que vai me deixar altamente popular. Eu vou declarar guerra ao crime organizado, e eu vou destruir o crime organizado.
E nunca fizeram isso no Brasil. Todos os presidentes que fizeram isso de maneira clara, na própria América Latina, aumentaram muito sua popularidade. E aí como é que eu vou gastar minha popularidade? Especialmente minha popularidade com os políticos. Aí eu vou gastar tudo numa reforma administrativa. Tudo nessa reforma que eu falei. Que essa é a reforma que vai desmontar a forma de fazer política do Centrão no Brasil. E aí eu falo pro nosso ouvinte, o STF é um problema? Sim, um grande problema. É um problema que começou a crescer a partir de 2012 e que agora, e chegou no ápice aqui nos últimos anos e que agora a gente tá sentindo, nossa, é um problema muito anômalo. Sim. Agora o maior problema nosso é o Centrão, que é a forma antiga, arcaica de fazer política no Brasil, que vem do período colonial. Inclusive o Centrão está sempre nos mesmos escândalos junto com o STF. Inclusive as nomeações do STF têm relação com o Centrão. Tudo isso está reinternacionado. Destruir o Centrão é mais importante do que... Ou melhor, destruir a forma de fazer política do Centrão é mais importante do que destruir a mentalidade da esquerda ou o próprio STF. Porque ele dá base para tudo isso. Ele dá base. O Maranhão, eu posso falar para vocês, é um estado socialista. E ele é um estado socialista sem precisar nenhuma medida de ter um comunista administrando ele. Simplesmente porque o Centrão cria esse tipo de modelo de pessoas dependendo do Estado. Para você ter um negócio tem que ter o Estado praticamente como sócio. Uma economia completamente baseada em dinheiro estatal. Isso foi criado pelo Centrão. O Centrão faz isso. O Centrão é o grande inimigo. O Centrão é o grande traidor que destrói qualquer projeto político. Nós temos que mudar. Não, eu não vou sair prendendo pessoas do Centrão. Ainda que eu gostaria de fazer isso com alguns. Mas o que eu vou fazer é alterar o sistema de incentivos para que o próprio político do Centrão trabalhe direito. Esse é o jogo. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.